Vamos lá. Pessoal, boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos os presentes. Eu me chamo Eric Neves e sou advogado tributário. Tenho mais de 13 anos de experiência com a parte consultiva tributária. E certamente, assim como os demais presentes aqui, fui impactado sobre o tema de inteligência artificial. Então, creio que todos já tenham algum contexto sobre esse tema. E a minha missão aqui hoje é tentar aproximar isso do universo tributário e tentar desmistificar um pouquinho dos aspectos voltados à inteligência artificial. Então, a gente vai ter aqui alguns momentos, né, em que a gente vai falar primeiro sobre as bases tecnológicas, as bases voltadas para a parte de inteligência artificial e tecnologia, e depois a gente vai fazer uma conexão isso com o universo de possibilidades que nós temos no âmbito tributário. Então, eu queria pedir que vocês colaborem com perguntas aí no chat, vou tentar acompanhar aqui. E na medida do possível a gente vai interagindo ao longo da apresentação. Fiquem à vontade aí para comentar os pontos que vocês entenderem relevantes. Tá certo? Bom, a nossa agenda hoje vai ser estruturada dessa maneira. A gente está aqui fazendo a abertura e a apresentação. Depois a gente vai passar por alguns exemplos para nivelar aqui e tangibilizar um pouco melhor onde estamos em inteligência artificial. Depois a gente vai para a parte mais conceitual de inteligência artificial. A etapa 4, a gente vai começar a pensar nas aplicações tributárias e também tentar mapear um pouco quais são os desafios para que a gente aplique inteligência artificial no universo tributário e quais são as oportunidades que nós temos aí vislumbradas até o momento, né? Já fazendo o comentário de que é um universo muito novo para todo mundo, então não se sintam sozinhos nisso, tá? Bom, apesar de advogado, eu sou um entusiasta de tecnologia, um entusiasta de inteligência artificial, represento a QS Consultoria, que é uma empresa especializada em busca de oportunidades tributárias. Nós já realizamos mais de 1.600 casos no Brasil até hoje, para todos os portes e segmentos. Então, a gente sempre tenta ter uma visão muito holística da realidade tributária, consequentemente, navegando na parte mais contábil e na parte mais jurídica desse universo híbrido, que é o direito, que é a parte tributária, perdão. E agora ganhando um terceiro elemento de maneira muito mais forte, que é a aplicação tecnológica. Então, começando aqui, para a gente poder falar sobre inteligência artificial, é essencial nós entendermos, ou pelo menos delimitarmos, conceituarmos, o conceito de inteligência. Então, o que é, afinal de contas, inteligência? Nós observamos em vários seres vivos, não só os seres humanos, traços de inteligência, assim entendidos. Bom, Oxford Languages entende que a inteligência artificial é a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se a novas situações. Ou seja, a inteligência tem reflexos práticos, ela não é apenas conceitual. Então, através do conhecimento, da compreensão e do aprendizado, gera-se adaptação a novas situações e circunstâncias. E a inteligência artificial, ela se apresenta como uma capacidade dos sistemas de interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicas através da adaptação flexível. Colocando em outras palavras, eu conceituaria a inteligência artificial como o conjunto de tentativas, algumas com êxito, de simular o ambiente intelectual humano. Então, estamos falando de sinapses, de neurônios, né, que naturalmente não são inerentes à tecnologia, mas que busca-se uma adaptação para o universo tecnológico desses atributos que são essencialmente humanos. Para a gente começar as exemplificações aqui, muitos de vocês já devem ter ouvido falar no chat GPT, depois a gente vai brincar um pouquinho com o chat GPT para tangibilizar um pouco melhor quais são alguns dos conceitos de inteligência artificial. Mas juntamente com o chat GPT, que é uma aplicação de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, que foi muito famoso agora nos últimos tempos, foi a aplicação com o maior número de downloads em um mês, né? Então foram quase 100 milhões de novos usuários, foi mais rápido que Facebook, mais rápido que Instagram, foi uma febre, muitos de vocês já devem ter usado, e também o DALL-E, que é uma alusão ao artista impressionista Dali, que cria imagens, ou seja, uma outra aplicação de inteligência artificial. O chat GPT, como o nome já revela, é um chat,
Já o DALL-E é um especialista em gerar novas imagens, que é muito interessante. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas eu queria também trazer aqui outras aplicações para que a gente entenda aqui onde nós estamos em inteligência artificial. Então, esse primeiro vídeo aqui que eu separei, ele vai trazer uma aplicação de predição de elementos. Então, eu vou rodar o vídeo aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa. Cada quadrado que vocês estão vendo aqui está fazendo uma predição, ou melhor dizendo, uma tentativa de entender o que é cada um dos objetos que se movem na tela em cada frame desse vídeo. Então, um vídeo é uma repetição, é um sequenciamento de imagens, né, como se fossem várias fotos. Então, um vídeo em 30 FPS seriam 30 frames per second. Então, cada imagem que a gente vê aqui, cada segundo que acontece, a gente vê um sequenciamento de 30 fotos, né? E a cada frame que a gente vai passando, a gente vai tendo uma tentativa da inteligência artificial de identificar cada um dos objetos. Então, foi uma inteligência artificial treinada para entender o que é cada um dos objetos. Então, aqui, por exemplo, a predição foi de 42% de que isso aqui fosse um carro. Aqui a gente tem uma predição de 20% de que fosse uma bicicleta. Vou passar o frame aqui para a gente ter uma visão um pouco melhor. Pronto. Aqui nós temos uma predição de 74% de que isso aqui é uma pessoa. Aqui 51% de que é uma bicicleta. Aqui 28% de que é uma bicicleta. É a roda da bicicleta, né? O pneu da bicicleta. Isso tudo em tempo real, né? Então pensem, as infinitas aplicabilidades desse tipo de inteligência preditiva no âmbito de imagens. Imaginem um aeroporto com grande circulação de pessoas, onde seria possível, por exemplo, mapear o padrão de bagagens esquecidas. Imagina que eu sou uma pessoa, um frequentador do aeroporto, e eu estou segurando a minha mala. Quando eu solto a minha mala, eu tenho 1% de chance de ser uma ameaça terrorista, por exemplo. Quando eu me distancio um passo da minha mala, eu passo a ter 5% de probabilidade. Quando eu dou 2 passos, 10%. Quando eu saio do enquadramento da câmera, talvez 30%. Passados 3 minutos, se eu não retornei, eu posso acionar o esquadrão antibombas. Entende? Então, é uma aplicação bem tangível desse tipo de aplicação. Lembrando aí que quero deixar vocês à vontade para colaborarem com perguntas aí no chat. Bom, então, essa é uma primeira grande aplicação da inteligência artificial, predição de objetos. Você treina a inteligência artificial para que ela entenda o padrão de cada um dos elementos que aparecem ali. Seguindo para um segundo exemplo, isso aqui é um pouco aterrorizante, eu diria, que é um comercial de cervejas criado inteiramente com a inteligência artificial. Vocês vão ver que é um pouco imperfeito ainda, mas é questão de tempo até ficar aperfeiçoado. Vou rodar aqui. Um pouco bizarro, né? Ainda, mas acho que já dá para perceber onde nós vamos chegar, né? Um comercial inteiramente feito com inteligência artificial. Quem pensaria isso 6 meses atrás? E aí é muito importante a gente entender quais são essas possíveis aplicações, né? Então, nós vimos duas aqui, a predição das imagens e a elaboração de um vídeo, né? Ou de um sequenciamento de imagens. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente necessariamente fala dos parâmetros de treinamento. A gente vai chegar já nos conceitos de aprendizado de máquina, de ajuste fino e todos os demais conceitos correlatos à inteligência artificial,
mas essa figura aqui, ela traz uma boa percepção do universo de possibilidades. Quanto maiores forem os parâmetros aos quais a inteligência artificial foi submetida, foi treinada, maior é a aplicabilidade prática como ferramenta para a nossa vida comum. Então, nós temos ferramentas que têm sido treinadas em muitos volumes de parâmetro. Os parâmetros são as condicionantes, né? A forma daquela inteligência artificial entender o universo de dados ao qual ela foi submetida. Então, a figura geral é essa aqui. Percebam que com um universo de quase 500 bilhão de parâmetros, e nós vamos ver que já existem inteligências artificiais com esse volume de parâmetros treinados, nós temos uma infinidade de aplicabilidades práticas, como respostas a perguntas, aritmética, criação de códigos de programação. Sim, hoje já é possível que você, leigo, programe, né? Você entende ali qual é a aplicabilidade que você quer, entende conceitualmente, filosoficamente, o que você deseja construir, e você pede à inteligência artificial para criar códigos de programação para que você possa rodar o código de programação. Obviamente requer um conhecimento não de um leigo, mas é plenamente possível você fazer uso da inteligência artificial como um assistente para a programação. Sumarização, que seria resumo de materiais. Imagina uma lei com 1000 páginas. Você pode simplesmente pedir que a inteligência artificial resuma aquilo para você e automaticamente você vai ter condensado o conteúdo que de fato importa naquele universo de dados ali. Tradução. Hoje você não precisa mais se preocupar com outros idiomas, né? Se antes a gente falava que o conhecimento do futuro era o inglês e depois passou a ser o mandarim, eu diria que hoje a língua do mundo é a tecnologia. Então, eu estou aqui, por exemplo, na Argentina hoje, com um baita frio, a rigor eu não preciso falar espanhol para me comunicar, porque eu tenho um chat GPT que eu consigo escrever em português, pedir para ele traduzir para espanhol, ele vai traduzir levando em consideração contexto, regionalidade e por aí vai. Explicação de piadas, né? Ele consegue entender as intenções, né? E a intenção do que seria uma piada. E por aí vai, né? Então, assim, são algumas das aplicabilidades que hoje nós já conseguimos vislumbrar. Estamos muito distantes de entendermos quais são todas as aplicabilidades de inteligência artificial. Então, agora, para ficar um pouquinho mais visível aqui, nós temos uma visualização prática dos modelos. Então, o primeiro conceito que a gente deve entender hoje é o conceito de modelo de inteligência artificial. Como existem várias aplicabilidades, existem vários modelos para cada tipo de aplicabilidade diferente. Vocês têm modelos abertos, open source, ou seja, qualquer um pode utilizar aqueles modelos. A comunidade, né, tecnológica acabou criando esses modelos em formato aberto. Ou você tem os formatos fechados, como é o caso do ChatGPT, por exemplo, porque a propriedade do ChatGPT é da empresa OpenAI. Então, você não pode utilizar aquele modelo. Então, o ChatGPT 1 tinha uma quantidade insignificante de parâmetros. Era só uma prova de conceito. Isso foi passando ao longo do tempo, até que a gente teve outras empresas que se lançaram a desenvolver modelos de inteligência artificial, como o Google, né, como a Meta. E a gente teve agora, em março desse ano, o lançamento do ChatGPT 4.0, que dizem é pelo menos 500 vezes mais potente que a versão 3.5. Então, ela é pelo menos 500 vezes mais capaz de fazer elaborações em relação à versão 3.5 do ChatGPT. Eu diria que é assustador, né? E aí eu queria fazer uma pausa para fazer essa reflexão. Nós todos aqui somos seres humanos, somos aritméticos, somos carbono. Nós não entendemos o conceito de velocidade da luz. A gente não tem alcance para entender a diferença do que é sermos aritméticos, a diferença disso para algo que é exponencial. E a inteligência artificial é plenamente exponencial. A gente não consegue acompanhar. Então, nem que eu estudasse durante 100 anos, eu seria um advogado tributário melhor do que a inteligência artificial pode ser num curto espaço de tempo.
Nem 100 anos estudando isso seria possível. Então, acho que é uma constatação importante da gente ter, porque é muito fácil a gente entrar naquela disputa. Pô, será que isso vai me substituir? Como é que fica o meu emprego? Como é que fica a minha empresa? Quais são os meus diferenciais competitivos? Eu vou ser substituído ou não vou? De que forma eu vou ser substituído? Todas essas perguntas, elas não são capazes de alterar o fato. O fato é que a inteligência artificial existe, ela vai e já está impactando vários modelos de negócio, vários empregos, e, na minha opinião, é muito mais razoável entender como ela funciona, falar essa língua, do que evitar essa realidade e daqui a 3, 4 anos entender que eu deveria ter aprendido os conceitos básicos disso anos atrás. Então, eu, apesar de advogado tributário, entre fazer mais um mestrado de direito tributário e aprender tecnologia, eu me matriculei em programação, porque eu preciso falar a linguagem que o mundo vai falar daqui a pouquíssimo tempo, se já não está falando. Então, hoje, ChatGPT versão 4.0, ela tem quase 1 trilhão de parâmetros, estima-se, tá? Isso é mera especulação, porque o modelo é fechado, eles não trazem essa informação de maneira pública, mas é um volume de dados assustadoramente grande ao qual esse modelo de linguagem foi treinado, foi submetido, e, consequentemente, o aprendizado e a capacidade de desenvolver é absurdamente grande. Vamos falar um pouquinho sobre essa expansão da inteligência artificial. Existe um conceito tecnológico muito famoso que ficou conhecida como a Lei de Moore. Moore foi o fundador da Intel, uma das grandes empresas de tecnologia do mundo. E o Moore previu que os transistores ou os processadores, a parte física do hardware, da tecnologia, ela dobraria de tamanho a cada 2 anos. Então, isso é muito fácil de perceber quando a gente olha para trás e vê o que era um iPhone no passado, necessariamente grande e com baixa capacidade de processamento. E 10 anos depois, nós temos um iPhone que é grande por conveniência, mas poderia ser muito menor, e com uma capacidade totalmente maior em relação ao que já foi no passado. Então, a cada 2 anos, na média, essa tecnologia em nível de hardware foi dobrando de tamanho. E agora, nós temos a inteligência artificial que se demonstra dobrar de capacidade a cada 6 meses, o que é muito mais rápido e muito mais exponencial do que a curva da lei de Moore. E aí eu volto no meu ponto. É exponencial. É exponencial. E a gente não consegue entender a capacidade que a exponencialização traz para a nossa realidade. É muito difícil compreender isso. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Vamos pensar aqui do ponto de vista físico. É um tema que eu adoro, astronomia, mecânica quântica. E um dos conceitos básicos do universo físico é a famosa velocidade da luz. Todos já devem ter ouvido que é a coisa mais rápida do universo, exceto a própria taxa de expansão do universo em si. A luz transita no vácuo, ou seja, num ambiente sem partículas, na velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso, em termos práticos, equivale a 7 voltas no nosso planeta em 1 segundo. Isso equivale a uma ida até a Lua em 1,3 segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz em condutores já muda um pouquinho, ela sofre um decréscimo de velocidade, porque passar pelo ambiente ali, ela não está mais no vácuo. Ainda assim, são velocidades chamadas relativísticas, são velocidades muito altas, próximas à velocidade da luz no vácuo, talvez 250 mil quilômetros por segundo, algo que nós não conseguimos alcançar. Agora pensem comigo, se eu, ser humano, vou aprender alguma coisa, qual é o limite do meu aprendizado em termos de velocidade? Algo próximo da minha capacidade de verbalização. Então, eu aprendo mais ou menos na velocidade em que eu leio. E quantas palavras eu leio por segundo? Talvez 3, talvez 6, talvez 10, numa leitura dinâmica? Pois é, os dados, que são luz,
os dados tecnológicos, as informações, os bits, eles transitam na velocidade da luz, porque também são ondas eletromagnéticas. O que isso quer dizer? Que esse aluno em inteligência artificial é um aluno muito mais ágil do que eu. Eu nunca conseguirei aprender nessa velocidade. E ainda falando sobre hardware, o meu cérebro não vai conseguir absorver toda a carga de conhecimentos que a humanidade já produziu. Por definição, potencialmente, a inteligência artificial consegue. Então, o Google, eventualmente, através do Bard, que é seu modelo de linguagem, pode treinar um assistente virtual numa velocidade relativística, submetendo esse assistente virtual a toda a informação já digitalizada, a qual o Google tem acesso. Quem tem mais informação que o Google no planeta? Então, como eu, mero advogado, ser humano, por mais competente que eu venha a ser, por mais estudioso que eu venha a ser, vou conseguir competir com essa dinâmica, com essa velocidade que a inteligência artificial naturalmente possui. É virtualmente impossível. Agora vamos para os conceitos básicos aqui para a gente entender, desmistificar um pouquinho o que é essa inteligência artificial. No slide aqui mais à frente, eu vou trazer uma frase para vocês que eu acho que é muito importante termos em mente. Talvez alguns de vocês sejam mais experts na parte tecnológica, talvez outros menos. Mas é importante entender o conceito de linguagem binária. A linguagem binária é aquela famosa linguagem de 1 e 0. Então, o computador vai processando tudo que ele percebe, tudo que ele processa, em conjuntos e sequências numéricas. Isso não muda com a inteligência artificial. A inteligência artificial continua funcionando de maneira binária. Então, ela não adquiriu superpoderes e ela não entende o que é o português, ela não entende o que é o inglês, ela não entende conceitos complexos. Ela continua sendo uma linguagem binária. Os cientistas buscam métodos de computação quântica, que aí não seria mais um modelo binário, mas isso está muito distante da nossa realidade. Até lá, nós continuamos trabalhando com linguagem binária. Então, essa inteligência artificial, ou esse assistente virtual, ele precisa aprender. Então, nós chegamos no nosso primeiro conceito, que é o machine learning. Em tradução livre e literal, é aprendizado de máquina. Ou seja, é o método através do qual eu ensino a inteligência artificial sobre o universo de dados que eu quero submeter a ela. Então, se eu quero criar um modelo de linguagem que consiga fazer uma predição, como aquela do vídeo, eu preciso ensinar para essa inteligência artificial o que é uma cadeira. Qual é a imagem de uma cadeira? Com estofado, sem estofado, de madeira, de metal? Ela tem que ter variações para entender como ela agrupa essas informações e, após agrupá-las, aí sim conseguir interpretar quando ela estiver sujeita e diante de um novo elemento que não foi intitulado. Então, em outras palavras, eu tenho um banco de dados com 1 milhão de fotos de cadeiras e a linguagem artificial conseguiu ler o padrão daquelas imagens. E a partir desse padrão, ela é capaz de fazer uma predição mais adequada para aquele novo elemento que está diante da tela. Então, aquele vídeo que a gente viu passou por um machine learning para um modelo de inteligência artificial entender o que cada um daqueles objetos são. Então, ela foi treinada para saber o que é uma bicicleta, foi treinada para saber o que é uma pessoa, foi treinada para saber o que é um telefone e assim sucessivamente. Um conjunto muito grande de dados. Então, o primeiro conceito é entender esse tal do machine learning, que é justamente o ensinamento à máquina. Um segundo conceito muito importante é o conceito de redes neurais. O nome já entrega. Redes neurais é uma tentativa de simular o ambiente cerebral humano. Lá no início a gente falou que a inteligência artificial era uma tentativa de emular a inteligência humana. Lembram disso? Pois é. O conceito de redes neurais é uma tentativa de simular o ambiente neural do ser humano. As famosas sinapses neurais. Então, as camadas através das quais
As informações passam para que nós possamos tomar decisões. Então, os cientistas de tecnologia da informação criaram modelos de redes neurais que vão fazer essas sinapses artificiais para chegar a um resultado lógico esperado. Um outro conceito muito importante, passando aqui para a segunda coluna, é o conceito de Natural Language Processing. Em outras palavras, processamento de linguagem natural. Eu acabei de dizer para vocês que a computação continua sendo binária, 1 e 0. Isso não mudou. E aí, para que a inteligência artificial entenda o que é oi, o que é tchau, o que é bom dia, boa tarde, boa noite, ela precisa converter informações humanas em representações numéricas. A gente vai chegar lá na frente sobre esse conceito chamado embedding, já antecipando qual é o nome dele. Mas o Natural Language Processing é justamente um modelo de linguagem que busca conversar com linguagens humanas. Ok? Uma exemplificação disso é o ChatGPT, que entende quando a gente escreve e retorna para a gente em linguagem humana também. Próximo conceito, LLMs, Large Language Models, ou seja, grandes modelos de linguagem. Nada mais são do que o Natural Language Processing exponencializado, o ChatGPT. Então, o ChatGPT é um dos exemplos de modelos de linguagem natural em larga escala. Então, o ChatGPT não só é um Natural Language Processing Model, um modelo disso, como escalado como um Large Language Model. Ok? Então, esse conceito aqui deriva desse aqui. Um outro conceito, voltando aqui para essa primeira coluna, é o de Reinforcement Learning, ou seja, aprendizado por reforço. É o famoso botãozinho do joia ou do dislike. Então, toda vez que vocês estão usando um modelo de linguagem natural ou um outro modelo qualquer, e você tem um aspecto de punição ou de recompensa, ou seja, punição, recompensa. Você está ensinando para aquele modelo se a resposta dele foi adequada ou não para a situação. E assim ele vai se aprimorando, vai aprendendo através do reforço. Então, o joinha e o não joinha são aplicações desse reinforcement learning. Uma outra forma de fazer com que esse modelo aprenda é o unsupervised learning. O nome também já entrega. Então, um aprendizado sem supervisão. Você simplesmente joga, com licença poética, joga informações para o modelo de linguagem e ele naturalmente vai entendendo quais são os padrões. E ao entender quais são esses padrões, ele vai agrupando esses padrões de dados da maneira que parece mais eficiente para ele. A gente vai chegar daqui a pouquinho num exemplo muito prático disso. Tanto isso quanto isso, tanto o aprendizado por reforço, quanto o machine learning, como também o aprendizado não supervisionado, todos eles vão gerar um conceito, um efeito chamado clusterização. Os clusters são agrupamentos de semelhantes. A gente vai tangibilizar isso um pouco na frente, mas à medida em que um modelo de linguagem natural vai entendendo, ou outros modelos, tá? Não necessariamente de linguagem natural, pode ser de predição de imagens, pode ser qualquer outra aplicabilidade, ele vai agrupando os semelhantes. Então, vou dar um exemplo para vocês fora da linguagem natural. Hoje já existem modelos que conseguem fazer uma predição probabilística, que é um novo conceito aqui que a gente vai falar, para o diagnóstico de câncer. Então, vocês imaginem uma grande rede conectada por um sistema integrado que possa ter ali um banco de dados com todas os raios-x ou todas as ressonâncias magnéticas de mamas, né?
e ele consegue ali ele consegue fazer uma verificação de quais foram os exames de imagem de mama que apresentaram câncer ou um tumor e os que não apresentaram. Dado um volume significativo de dados, ele consegue começar a encontrar padrões de câncer que o olho humano não consegue detectar, porque ele consegue ler a imagem de uma maneira mais detalhada e agrupar essas imagens, clusterizar esses resultados de câncer ou de não câncer de uma maneira mais eficiente. Entendem? A gente vai mostrar já esse conceito de clusterização de maneira um pouco mais detalhada. Então, a predição, ela vem justamente da probabilidade matemática de que aquele resultado seja o que o usuário desejou. Então, quanto mais dados eu tenho no meu treinamento de máquina, maior é a predição, né? Maior é o percentual probabilístico de que aquele resultado final seja adequado para o que eu quero. Então, em outras palavras, se eu só treinei meu modelo em 100 imagens de cadeiras, eu submeto ele a uma nova imagem de cadeira, a predição dele deve ser muito baixa. Mas se eu treino em 1 milhão de imagens de cadeiras, possivelmente a predição vai lá na casa dos 90 e poucos %. Então, essa é a ideia da predição aqui, que tem a ver com o volume do machine learning. Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Tem algum conceito que vocês queiram que eu fale um pouco mais detalhadamente? Por favor, fiquem à vontade aí para interagir no chat. É importante fazer sentido para cada um de vocês. Passando aqui para mais um conceito, é o conceito de prompt. Eu vou resumir o prompt como a integração entre a intenção humana e o que a máquina é capaz de fazer. Então, depois, quando a gente for no chat GPT, eu vou mostrar o prompt na prática para vocês entenderem o que é um prompt. E daí nasceu até o termo de engenharia de prompt, que significa você aprimorar e, de maneira técnica, extrair o melhor que aquele modelo de inteligência artificial pode te dar. Em outras palavras, você consegue ordenar melhor as palavras, não poluir o seu comando para que você escreva uma mensagem bem assertiva para o seu assistente virtual de inteligência artificial. Depois a gente vai mostrar isso na prática também. O último modelo aqui básico, o último conceito básico para a gente falar seria o conceito de fine tuning. Como o nome já entrega, é um ajuste fino. Ou seja, eu não vou fazer um aprendizado de máquina profundo. Eu vou fazer um ajuste fino no conhecimento desse assistente virtual para que ele tenha um pouco melhor entendido o conceito da minha utilização. Então, se eu vou usar um modelo de linguagem natural, por exemplo, para fins tributários, é importante que eu faça um fine-tuning desse modelo de linguagem para que ele exerça melhor resultado em dados tributários. Então, o conceito de fine-tuning está diretamente ligado ao conceito de machine learning, sendo o fine-tuning uma camada de aperfeiçoamento daquele aprendizado, de condicionamento para a utilização. Ok? Bom, então esses foram alguns dos conceitos básicos aí da inteligência artificial. E como eu já antecipei, o Large Language Model, ou seja, os modelos de linguagem natural, eles não conhecem os idiomas. Eles não falam chinês, eles não falam alemão, não falam português, não falam inglês. E agora que vocês já entenderam os conceitos básicos, vamos entender qual é a caminhada que a inteligência artificial faz para gerar para a gente todos esses resultados práticos que a gente citou aqui. Eu também já havia antecipado para vocês o conceito de embedding. Embedding é a codificação, é a tradução de um tipo, de uma fonte de informação para uma forma de uma configuração de informação que seja inteligível para a computação. Em outras palavras, eu transformo o texto em um valor. Então, para eu treinar um modelo de linguagem, eu preciso dizer para ele que as letras de A até Z têm o valor de 1 até 23. Então, quando ele encontra aquela letra, ele sabe que equivale àquele código matemático. A palavra oi pode ser o valor 30,
A palavra tchau pode ser o valor 31. A palavra bom dia pode ser o valor 33. E assim sucessivamente. Então, essa dinâmica de transformar o texto em códigos é justamente esse conceito de embedding. Então, onde acontece a mágica? Como é que a inteligência artificial ela consegue entender o que está acontecendo no mundo real? Quando eu traduzo o mundo real para a linguagem computacional. Isso é justamente o que acontece nesse conceito de embedding. A gente também falou sobre a clusterização. Então, o embedding é uma etapa necessária para que a inteligência artificial ou o modelo de linguagem consiga agrupar de maneira eficiente aqueles dados. E lembrando, ele não fala oi, não fala tchau, mas ele fala o código 33, fala o código 34, o código 35. Então, ele sabe, ou ele vai entendendo que as palavras oi, tchau, bom dia e boa noite referem-se ao grupo de saudações entre humanos que falam português. Então, toda vez que ele tem uma palavra oi e uma próxima palavra tchau, ele entende que o conceito está muito próximo. Então, a aplicabilidade está muito próxima. Consequentemente, a predição probabilística será mais alta. Então, ele entende que, em vez de falar abajur, possivelmente eu me referi a uma outra palavra mais próxima do conceito de oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Então, a clusterização acontece dessa forma aqui. Vamos entender isso aqui com mais detalhes. Nós temos 3 frases aqui que a gente vai tentar agrupar, certo? A primeira frase diz: o gato caça o rato. The cat chases the mouse. A segunda frase fala: the kitten hunts rodents. Ou seja, o gato caça roedores. Ou seja, a primeira diz: o gato caça o rato. E a segunda diz: o gato caça roedores. Só que com outras palavras, com outros embeddings, ok? Já a terceira frase fala sobre: eu gosto de sanduíches de presunto. I like ham sandwiches. Se a gente for botar isso num eixo YZ, para fazer uma clusterização, um agrupamento dessas frases, o primeiro padrão aqui é que o gato caça o rato, persegue o rato. A segunda é que o gato caça roedores, porque na clusterização ele entendeu que gato e kitten são equivalentes. Chases e hunts também são equivalentes. Um é persegue e o outro é caça. E mouse e roedores também estão muito próximos. O que está distante disso? Eu gosto de sanduíches de presunto. Por quê? Nenhuma dessas palavras traz um contexto próximo a esse grupo aqui inicial. E aí, se eu chego com uma quarta frase, como Sally comeu queijo suíço, ele entende que queijo suíço está próximo de um sanduíche de presunto, mas também está próximo de roedores, de ratos que gostam de queijo. Então, no conceito de clusterização, esse quarto grupo ficará entre os grupos 1, 2 e o 3. Então, na predição, na probabilística, quando eu falar sobre queijo suíço, ele vai ficar na dúvida se ele vai clusterizar aqui ou aqui. E aí fica muito evidente para a gente sobre a engenharia do prompt. Quanto melhor eu escolho as minhas palavras, melhor eu faço as minhas condicionantes com uma inteligência artificial, mais eficiente ela será. Em outras palavras, a tendência é que eu peça mal e não que ela entenda errado. Porque se eu entender como é que ela funciona nesses conceitos de clusterização, de machine learning, eu vou acioná-la de maneira eficiente. Tranquilo, pessoal?
Tá fazendo sentido para vocês? Queria receber o feedback de vocês aí no chat. Não fiquem tímidos, não. Bom, vou passar aqui. Agora vamos lá. O que é o ChatGPT? Agora percebam, né? A gente fez todo um exercício de entender a cozinha, né? A preparação do prato, para agora a gente entender o que foi servido, né? O que é o ChatGPT, afinal de contas? Como é que ele entra nas nossas vidas? Agora vocês já sabem que o ChatGPT é um modelo de linguagem natural em larga escala, o famoso LLM, que foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI. Essa empresa foi investida pela Microsoft. Tecnicamente, o ChatGPT é baseado na arquitetura GPT, Generative Pre-trained Transformer. Então, vamos separar esses conceitos aí. Generativo já entrega o que é. A função desse modelo de linguagem é gerar novas informações. Informações essas de linguagem natural. Afinal de contas, é um LLM. E ele foi pré-treinado. Ou seja, alguém, que foi a OpenAI, se deu ao trabalho de pegar um modelo de linguagem natural na linguagem Transformer, já antecipando que Transformer é a linguagem tecnológica do ChatGPT, submeteu esse Transformer, esse modelo, a um grande banco de dados, e ele aprendeu através do Machine Learning, e depois de aprender pelo Machine Learning, ele teve a capacidade de gerar novas informações, gerar os insights e os feedbacks para nós. Faz sentido? Então, ele utiliza uma rede neural denominada Transformer. Então, lembra das redes neurais, que são aquelas tentativas de simular as sinapses cerebrais, um ambiente cerebral humano? Pois é, o ChatGPT faz exatamente isso, através de um LLM, linguagem de modelo natural, e essa rede neural, esse modelo, é o Transformer. Colocando em imagem aqui, esse conceito de rede neural para a gente entender um pouco melhor. Vermelho significam as camadas de input, de inserção de informação. Amarelo são as camadas ocultas, são as camadas de sinapses. E azul são as camadas de saída, é o resultado final do que ele processou. Então a mágica acontece quando eu peço de maneira consistente, nas colunas vermelhas, e essas colunas vermelhas vão se conectar com processamentos, com camadas de processamentos. Em modelos simples, a gente tem só uma camada. Já em modelos de Deep Learning, que é aprendizado profundo, mais um conceito importante, eu tenho diversas camadas que vão se interconectando e fazendo sinapses para que eu chegue num resultado final preditivo adequado. Então, nessas camadas aqui, o ChatGPT, por exemplo, vai entendendo qual foi a minha intenção ao trazer esse input, vai reunindo informações no banco de dados em que ele foi treinado e vai elaborando as respostas para que eu tenha um output aqui, uma saída, uma entrega dele, de maneira consistente, que tenha passado por essas camadas de validação do, entre muitas aspas, raciocínio que ele desenvolveu para me dar esse resultado. Ok? Então, essas camadas aqui, elas vão se conectando em cada tentativa de gerar um output para nós aqui. Vamos ver isso mais à frente na prática, tá? E aí, vamos agora conectar isso aí com a parte tributária, finalmente. E se fosse possível criar o ChatGPT tributário, hein, pessoal? Que fantástico seria. O universo tributário nacional talvez seja um dos mais complexos do mundo. Uma quantidade de normas, né, de julgados, de jurisprudência, de leis absurdamente grande. E se a gente pudesse treinar um modelo de linguagem natural em todos os dados tributários relevantes? Como é que a gente faria isso? Agora que você já tem o contexto, vai ficar bem mais fácil de entender. Nós temos aqui a primeira perna dessa tríade, que seria uma tecnologia adequada. Que tecnologia seria essa? Vamos pensar num exemplo de aplicabilidade.
um modelo de linguagem natural, como é o ChatGPT, por exemplo, um LLM, certo? Conversacional. A segunda parte aqui dessa tríade seriam os dados do cliente, que seria o contexto. Então, imagina que eu tenho uma empresa que tem um certo contexto tributário e que eu consigo condensar esse contexto para condicionar uma pesquisa em um banco de dados de treinamento, que é composto por toda a legislação e toda a jurisprudência. Aqui no meio, a gente tem aquela palavrinha famosa chamada prompt, que é justamente como eu vou pedir essa busca. Então, qual é a lógica de uma aplicabilidade potencial de inteligência artificial no universo tributário? Através de um modelo de linguagem natural, semelhante ao ChatGPT, por exemplo, com base nos dados de contexto, que são dados específicos daquela minha situação em que eu quero analisar, eu pesquiso em todo o universo de banco de dados, com legislação e jurisprudência, banco de dados esse que serviu como treinamento para essa inteligência artificial. A partir do prompt, que vai reunir todos esses elementos, eu consigo pedir insights, elaborações e por aí vai. E a inteligência artificial faz isso para mim. Faz sentido, pessoal? Legal, que bom. Então, a gente tem aqui banco de dados. Se eu quero criar uma inteligência artificial especializada no universo tributário brasileiro, eu preciso que ela entenda da jurisprudência. Porque se eu faço o que a lei manda, eu não tenho dúvida quanto a isso. De onde nasce a riqueza da contraposição entre o que a lei manda e os entendimentos contrários a isso? Porque a lei pode ser inconstitucional, pode ser ilegal. Então, se eu tenho uma decisão do STF ou do STJ, por exemplo, que definem aquela legislação como ilegal ou inconstitucional, aí nasce a minha oportunidade. Já houve um caso semelhante que se aplica ao meu contexto. Então, se eu consigo fazer com que essa inteligência artificial aprenda o banco de dados de STF e STJ, gol. Mesma coisa os TRFs, né? Por prioridade aqui, a gente teria os TRFs da terceira região, segunda região, sexta região, que são as de maior densidade, né? São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, por aí vai. As leis, todas as leis precisam obedecer à Constituição, então é crítico que essa inteligência artificial aprenda a Constituição, aprenda leis complementares, a famosa pirâmide de Kelsen, né? Aprendam os códigos, as leis ordinárias, e seria desejável que ele aprendesse medidas provisórias, decretos-leis, decretos, estatutos e leis delegadas. Normas administrativas, se eu estou no âmbito federal, eu gostaria que a inteligência artificial aprendesse esses elementos aqui, mas principalmente seria crítico que ele aprendesse sobre instruções normativas da Receita Federal, portarias e por aí vai. Assim como também. E seria desejável ter acordos, sumos, pareceres. Então, é plenamente possível criar uma inteligência artificial treinada em tudo isso. Então, enquanto a gente está conversando aqui, existe um modelo de linguagem natural sendo treinado por nós em todo esse universo de dados tributários relevantes no país, para que a gente tenha um LLM que consiga responder a essas rotinas. Então, eu posso elaborar petições, eu posso elaborar pareceres, eu posso elaborar defesas administrativas ou judiciais. Obviamente, a responsabilidade continua sendo minha, mas eu tenho um baita assistente para me fazer enxergar aquilo que eu, humano, talvez não consiga reunir. Bom, então, essa foi a primeira parte aqui da tríade, que foram os dados de treinamento. E os dados de contexto? Bom, agora eu vou compartilhar a minha tela aqui, depois eu vou pedir a ajuda da Ellen para a gente voltar. Eu quero mostrar para vocês uma aplicação prática aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Certo, obrigado. Então, aqui, isso é um sistema criado por nós na QS Consultoria, que ele
consegue, com base numa procuração eletrônica no ECAC, fazer uma análise de todos os dados constantes no banco de dados da Receita Federal. Então, aqui às 8h06 da noite, o robô entrou no sistema e às 8h18 ele saiu. Em 12 minutos, ele obteve todas as informações. Que informações foram essas? Vou mostrar para vocês aqui no Excel. Depois eu mostro via sistema. Basicamente, em 12 minutos, a gente consegue ter um diagnóstico completo de quem é a empresa, quais são as atividades que ela desenvolve, quais são os regimes de tributação que ela tem, quais são os DARFs que ela pagou nos últimos 5 anos, quais são as DCTFs aqui, os débitos confessados com os créditos vinculados, né, os cruzamentos aqui, para cada tributo, né? Então, uma tecnologia de automação, não é uma tecnologia de inteligência artificial ainda, que consegue cruzar todas as declarações, nesse caso aqui é a DCTF, uma das declarações federais, com todos os tributos, nesse caso PIS e COFINS, um grupo de tributos, e todos os regimes, nesse caso aqui, o cumulativo. Da mesma forma, cada uma dessas abas aqui cumpre essa função. Só que muito mais do que isso, que por si só já é uma riqueza grande de detalhes, eu consigo também ter acesso ao seguinte: as fichas intermediárias que geraram esses cruzamentos de 12 minutos. Então, eu tenho todas as abas da declaração aqui, em questão, que tem a sua descrição. Então, pensem que fantástico. Imagina que eu tenho uma empresa do lucro real, sujeita a não cumulatividade de PIS e COFINS, portanto, pode tomar créditos. Ela tem na SCD dela um total de 100 milhões de despesas incorridas, despesas e custos. E olhando para a EFD, eu percebo que ela só tomou crédito sobre 60 milhões. A diferença de 100 milhões menos 60 milhões, que seria equivalente a 40, é um universo de informações que ela não tomou crédito por critério. E se eu pudesse submeter esses 40 milhões de despesas a uma pesquisa em toda a legislação tributária e toda a jurisprudência para saber se esses 40 milhões têm ou não têm potencial creditório? Conseguiram entender? Então é para lá que nós estamos caminhando. Tratativa de bancos de dados, dados em volume, Big Data, de maneira sempre responsável, sem dados sensíveis. Isso é muito importante dizer. Eu falei para vocês aqui sobre o contexto. Quando a gente fala de contexto, são informações que não vão servir para o aprendizado de máquina. Então, essas informações aqui, obviamente, depois de tratadas, sem dados sensíveis de pessoas e dados sigilosos, ela poderia ser jogada como contexto, não como aprendizado de máquina, para gerar aquele resultado e depois ser apagada da memória. Isso é plenamente possível. E aí, para não deixar abstrato, nós temos aqui uma sentença de um cliente nosso que nós obtivemos através desse conjunto de dados e de uma conversa com o ChatGPT, que foi o gatilho para que a gente pudesse gerar uma tese tributária para um dos benefícios fiscais bem famosos, que é o PERSE, para o setor de eventos, né? Esse cliente em questão ficou de fora do benefício. Nós conversamos com a nossa inteligência artificial, tentando entender se era razoável e justo que ele ficasse de fora do benefício ou não. E ali nós começamos a reunir alguns elementos jurídicos e argumentações jurídicas para sustentar que a empresa deveria sim ter o benefício. E o resultado prático disso, real, está aqui, ó. Segurança concedida, ou seja, o juiz entendeu que nós temos o direito de ficar por 5 anos sem recolher imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Talvez eu não tivesse tido todos os elementos sozinho para poder gerar esse benefício para o meu cliente. Mas através da unificação da minha expertise com a inteligência artificial, isso foi possível e está aqui, resultado prático. Ellen, eu vou pedir a gentileza de você compartilhar novamente a apresentação, para que eu possa retomar aqui.
Obrigado. Perfeito. Agora é só passar. Estou tentando aqui, mas não está. Você já pediu para se tornar apresentador no cantinho? Pronto, agora foi. Boa. Obrigado. Então, vou repassar rapidamente aqui. Pessoal, alguma pergunta que vocês tenham sobre os conceitos de inteligência artificial, sobre as aplicações até o momento? Está claro para vocês? Por favor, usem o chat aí Até para a gente agora eu poder... estou entendendo bastante. Que bom, que bom. Então, voltando aqui para onde nós estávamos. Eu não sei se está dando para ver legal, mas aqui a gente tem todos os dados que a gente consegue obter, né? Então, pensem, já com as automações que nós temos, com os softwares disponíveis hoje no mercado de automações, que os contadores, os advogados conhecem com propriedade, nós podemos mapear o objeto social de uma empresa, o CNPJ de uma empresa, consequentemente os CNAEs, se a empresa tem lucro ou prejuízo acumulado nas suas declarações, para quem ela presta serviço, como presta, onde presta, qual estado ela está localizada, se ela já tem benefício fiscal ou se não tem, se ela é do lucro real ou presumido, se ela é da cumulatividade ou não cumulatividade de PIS e COFINS, se ela tem incentivos fiscais estaduais de ICMS, o cadastro de produtos dela. Tudo isso nós temos. Tudo isso nós já conseguimos ter. E agora, submetendo isso a uma nova etapa, que seria a aplicação de inteligência artificial, os ganhos são exponenciais. Confesso para vocês que eu nem sei o quanto de ganho nós podemos ter. Mas eu já, como demonstrei para vocês, tive benefícios práticos de aplicar inteligência artificial na minha forma de produzir os meus serviços prestados. Então, a gente já tem aqui o nosso protótipo de inteligência artificial. Queria só fazer esse brainstorming com vocês para vocês perceberem a aplicação da inteligência artificial. Tela de login. Nós temos um controle de clientes e esse cliente pode ter várias pesquisas vinculadas a ele. Então, para a empresa alfa, um tema relevante é royalty. Um outro tema relevante é a cumulatividade de PIS e COFINS, por exemplo. E eu tenho um cadastro dessa empresa alfa, onde eu tenho ali informações como faturamento anual, regime de lucro, regime de PIS e COFINS, se ele vende para pessoa física ou jurídica, e por aí vai. Né? Quaisquer dados que eu queira colocar como parâmetros fixos. O que eu estou dando para a inteligência artificial ao fazer isso? Contexto. Então, ela entende que isso aqui é o campo 1 de informação, é o campo 2 de informação, até o campo 100 de informação. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, o KNAI da empresa, imagina que seja um KNAI de transporte de mercadorias. Ela automaticamente pode me sugerir palavras relevantes para esse universo. Então, ela vai me sugerir frete, combustível, pedágio, frota, diesel e outros termos correlatos a transporte de mercadorias. E isso vai enriquecendo o meu contexto para que eu faça o uso de um prompt. Lembra do prompt? Prompt é a aplicação básica, a unificação entre o que eu quero e o que a inteligência artificial é capaz de fazer. Então, eu primeiro coloco aqui uma condicionante. Inteligência artificial, a partir de agora você é meu consultor tributário sênior. Com base no contexto que eu te dei, que são os cadastros, criando uma planilha simples com iniciativas tributárias para maior eficiência fiscal. Isso aqui, no mínimo, é um baita brainstorming, para eu saber se eu estou fazendo o dever de casa ou se eu tenho alguma coisa para fazer no âmbito de iniciativas tributárias para a empresa. Então, seguindo aqui, agora que vocês já viram os conceitos de inteligência artificial, onde estamos na inteligência artificial, e as aplicações potenciais para o universo tributário, e lembrando, isso foram só algumas das aplicações possíveis. Vamos passar para os desafios, né? É fácil fazer isso? É fácil gerar uma inteligência artificial com aplicação tributária? Naturalmente não. Então, o primeiro desafio que a gente tem é entender se a gente usa um modelo fechado, como é o ChatGPT, ou se a gente usa um modelo aberto, que é um modelo que ninguém investiu tanto quanto a OpenAI para treinar,
mas que eu posso usar livremente, e eu já não parto do zero. Eu não tenho que explicar para aquele modelo o que é oi, o que é tchau. Ele já sabe se comunicar. Ele só não sabe a legislação tributária federal. Então, esse aqui é o primeiro dilema, né, para a gente pensar um projeto tecnológico voltado para a inteligência artificial. Segundo, preparação de banco de dados. Não é fácil pegar todas as leis brasileiras, todas as normas da Receita Federal, todos os convênios de ICMS, eventualmente, para que esse banco de dados sirva como insumo para que esse robô aprenda, né? Isso é um desafio também. Terceiro desafio, tempo e requisitos físicos para o machine learning. Não é fácil e nem barato ensinar a inteligência artificial. Num computador como o meu, um computador, né, de uso doméstico ou profissional, eu não consigo fazer isso. Eu preciso alugar servidores da Amazon, por exemplo, AWS, ou outros da Azure, né, que é da Microsoft, para que esses computadores, supercomputadores, treinem de maneira remota esse banco de dados para a minha inteligência artificial. Então, isso demora e isso custa dinheiro. Então, isso é mais um desafio para a gente fazer isso acontecer. Mas é plenamente possível. Mas também requer um pouquinho de tempo, porque ele não aprende rigorosamente na velocidade da luz. Ele aprende exponencialmente, aprende de maneira muito ágil, mas as sinapses são muitas. O processamento físico é muito rigoroso das GPUs, né, das unidades de processamento. São muitas GPUs necessárias, muitos hardwares necessários, e, consequentemente, isso demora o tempo físico, mais do que o tempo da velocidade dos dados, mas o tempo de capacidade física para treinamento. Quarto desafio, machine learning ou fine tuning. Lembram, o machine learning é, de fato, ensinar para a máquina. O fine tuning é só fazer um ajuste fino. Seria possível, então, pegar um modelo já muito bem treinado no machine learning e só aplicar o conceito tributário em nível de fine tuning? Talvez. Isso também é um dilema numa estruturação de um projeto. E, por último, o enviesamento, que é quando aquela inteligência artificial clusteriza errado ou passa a atender a um direcionamento de aplicação diferente do que você pretendia. Porque a gente não controla absolutamente o aprendizado dessa máquina. Então, mais importante do que o que ela vai aprender é como ela será ensinada. Então, qual vai ser o método de machine learning para que essa inteligência artificial se porte no futuro da maneira como eu espero que ela se porte? Agora vamos falar sobre as oportunidades, né? Primeira oportunidade, busca automatizada de inconsistências. Imaginem, as declarações tributárias são feitas de maneira padronizada. Afinal de contas, o governo, seja estadual, federal, municipal, precisa fiscalizar e acompanhar em lote. São muitos contribuintes para poucos auditores fiscais, então o sistema tem que ser padronizado. Se é padronizado para lá, também podemos fazer um espelho para cá e entender se nós temos alguma inconsistência, ou seja, uma falta de lógica entre informações que eu cedi ao fisco. Então, eu consigo fazer isso de maneira automatizada, tão logo uma inteligência artificial aprenda o padrão das declarações tributárias. Uma outra possibilidade também automatizada seria a falta de congruência, que seria a falta de harmonia. Então, não necessariamente eu estou diante de uma falta de lógica, de uma quebra de lógica, mas não parece razoável que a informação A seja X e a informação B seja Y, entre declarações diferentes, por exemplo. Então, pode até ser que seja lógico, mas não faz sentido para o fisco. Então, se eu antecipo isso, eu consigo evitar problemas. Busca de novas iniciativas através do Context Injection, como eu mostrei para vocês, tem um cadastro, que é o contexto que eu dou, e aquela inteligência artificial consegue buscar novas iniciativas no universo amplo que eu, ser humano, não vou conseguir enxergar como ela consegue. Elaboração de manifestações e defesas. Então, como a gente falou, eu posso treinar essa inteligência artificial em todas as peças jurídicas, em todas as leis, todas as jurisprudências. E uma vez que ela aprenda sobre isso, ela identifica o padrão, clusteriza aquilo, e quando eu peço uma elaboração, ela consegue. Vou mostrar já para vocês no chat GPT, para a gente não estourar o nosso tempo. E por último, criação de novas teses.
Se ela conseguiu aprender toda a legislação, ela pode buscar pelas inconsistências, pela falta de lógica, dentro da própria legislação. Então, se eu tenho a Constituição, se eu tenho a lei complementar e eu tenho uma lei ordinária que não segue um dos preceitos delas e deveria seguir, automaticamente aquilo pode ser um objeto de questionamento. E essa inteligência artificial, potencialmente, pode me gerar uma nova tese tributária totalmente inédita que eu não tive capacidade de perceber na minha rotina manual. Feito tudo isso, pessoal, eu queria agora ir no ChatGPT rapidamente e no DALL-E rapidamente, para a gente brincar um pouquinho. Depois eu já vou passar para a Ellen para a gente finalizar. Vou compartilhar aqui novamente, tá, Ellen? Depois eu vou pedir a gentileza de voltar aqui. Perfeito. Bom. Para quem nunca viu o ChatGPT, esse aqui é o ChatGPT, que é um LLM, como vocês já sabem. Eu posso pedir aqui ao ChatGPT, por exemplo, ter mandado de segurança, eu vou chamar de MS, porque ele vai predizer que MS significa mandado de segurança. Vou botar uma tese tributária aqui, já famosa, uma petição inicial de mandado de segurança para exclusão de PIS e COFINS nas próprias bases. Pronto, está peticionando aqui para mim. Então percebam que cada vez mais o trabalho, pelo menos na advocacia, vai ser muito impulsionado por isso aqui como um grande assistente, como um grande estagiário, talvez. Óbvio que eu, como advogado, não perco a responsabilidade sobre o que eu produzo, mas eu posso contar com esse baita assistente virtual aqui que enxerga o que eu não consigo enxergar. Imagina se ele for treinado na legislação. Só com o machine learning da OpenAI, que não é específico na legislação tributária, ele conseguiu aqui fazer razoavelmente uma petição inicial. Então, pediu aqui uma história de terror não, de suspense, sobre um homem de 30 anos, um cachorro e um espírito. Está elaborando aqui uma história de terror, de suspense, melhor dizendo, envolvendo esses elementos aqui: homem de 30 anos, cachorro e espírito. Eu posso pedir que ele transforme em uma história de comédia. Ele está criando aqui uma história inédita de comédia, com base no mesmo conceito. Eu posso pedir um samba enredo inédito, com este mesmo contexto. Vamos ver se ele consegue. Pronto. Ó. Ele atribuiu o nome de Lucas ao nosso protagonista, Max é o cachorro, e criou aqui um samba enredo completo. Se tivermos aqui algum musicista, é possível fazer a cifra da música e, quem sabe, ganhar o Carnaval de 2024. Dentre outras aplicabilidades. Agora vamos para o DALL-E, em finalizar. O DALL-E também é da OpenAI, mas é um modelo que, em vez de ser um chat conversacional, ele cria imagens. Eu vou até pedir aqui para o chat GPT, elabore um prompt para uma foto realística do rei Pelé nos seus 30 anos de idade. Deixa eu só dizer aqui para o DALL-E. Ele alucina de vez em quando, tá, pessoal? Vamos pedir aqui, então, de maneira mecânica, uma foto, lista.
Talvez não fique bom, tá, pessoal? Mas lembre que daqui a 6 meses vai ter dobrado de capacidade e talvez ele acerte com precisão uma imagem do Pelé com 30 anos de idade. Eu não vi o Pelé nessa idade, mas diria que tem alguns elementos aqui bem apropriados, né? Então, só uma demonstração do que o Dalí hoje consegue fazer, imagino daqui a 6 meses. Assim como esses, vocês têm várias aplicações de inteligência artificial, né, como eu já citei, e a gente hoje precisa entender como isso aqui tudo vai impactar na nossa realidade. Ellen, por gentileza, compartilha novamente comigo a apresentação. Estamos caminhando para o fim, pessoal. Queria abrir para perguntas.